A origem e a expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Terceira parte. A mudança do nome Missão da Fé Apostólica para a denominação de Assembleia de Deus e a fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caratinga. Após serem expulsos da congregação da Igreja Batista, Daniel Begg e Gunnar Wingre, juntos com os demais membros oriundos dela, criaram uma igreja denominada Missão da Fé Apostólica, ou seja, com a mesma denominação da Igreja de Seymour, nos Estados Unidos, até que, segundo Araújo 2007, em 1914, chegaram a Belém do Pará outros missionários suecos denominados Otto e Edna Nelson, também vindos dos Estados Unidos. Nessa época, a igreja, após reunir-se na casa de Celina Albuquerque por mais ou menos 3 meses, mudou-se para a Travessa 9 de Janeiro, número 75. Ainda conforme relatado por Araújo, 2007, provavelmente foi nesse momento que ocorreu a mudança do nome para Assembleia de Deus, como relatou Manuel Maria Rodrigues. Estou perfeitamente lembrando da primeira vez que se tocou neste assunto. Tínhamos saído de um culto na Vila Coroa, estávamos na parada do bonde, na Bernardo Couto, canto com a Santa Casa de Misericórdia. O irmão Wingren perguntou que nome deveria se dar à igreja, explicando que na América do Norte usavam os termos Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Todos os presentes concordaram que deveria ser Assembleia de Deus. Araújo, 2007. Oficialmente, a igreja em que passou a reunir os 17 irmãos que haviam sido expulsos da Igreja Batista na reunião extraordinária do dia 3 de junho de 1911, foi registrada com o nome de Assembleia de Deus em 11 de janeiro de 1918, quando seu estatuto foi registrado por Gunnar Wingre, um de seus fundadores, no cartório de registro de títulos e documentos do primeiro ofício em Belém do Pará, no livro A, número 2, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e outros papéis, número de ordem 131.448, sob o nome de Estatuto da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, número de ordem 21.320, do protocolo número 2. Os extratos do Estatuto foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará, sob o número 7.665. Com esse registro, a Igreja começou a existir legalmente como pessoa jurídica, adequando-se aos artigos 16 e 18 do primeiro Código Civil Brasileiro, que acabara de entrar em vigor em 1º de janeiro de 1917. Araújo, 2007. A fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caratinga. Ferreira, 2003, afirma que a Assembleia de Deus foi registrada oficialmente em 11 de janeiro de 1918 e que mais tarde foi estendendo para as grandes cidades, tais como Belo Horizonte, em 1927, através do pastor Clímaco Bueno Laza, o qual foi o primeiro pastor-presidente das Assembleias de Deus do estado de Minas Gerais e que, segundo Araújo 2007, foi também fundador das Assembleias de Deus do Maranhão e do Amapá e consagrado ao pastor em 10 de março de 1918 pelo missionário Gunnar Wingre. Diz ainda Araújo 2007 que, nessa época, Clímaco Bueno Laza foi um dos 3 únicos evangelistas da Assembleia de Deus de Belém do Pará, ao lado de Adriano Nobre e Pedro Trajano. Diz também que, ao completar 30 anos de carreira ministerial, escreveu um documentário cuja primeira parte foi publicada no Mensageiro da Paz, da primeira quinzena de janeiro de 1944, onde ele relatou:
Foi numa linda manhã, repleta de cores, no interior do estado do Pará, que tive o meu encontro com Cristo. Nesse dia, ele aparece-me não simplesmente aquele Cristo histórico e benfeitor. Nesse dia, eu o contemplei em toda a sua plenitude. Eu o vi pendurado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente para me salvar. Vi cair sobre ele a maldição e o castigo que nos trouxe a paz. E, além de tudo, pude contemplá-lo e aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Finalmente, nesse dia encontrei o meu melhor e real amigo. Amigo em toda a extensão da palavra. Aceitei-o de todo o meu coração. Desde este dia glorioso, tudo em minha existência mudou. O que anteriormente era dor e amargura, transformou-se agora em um florido jardim de paz e felicidade. Usufruindo de tão grande alegria, nasceu em meu coração um ardente desejo de fazer com que outros também participassem da mesma felicidade. Movido por esse desejo, foi que nessa ocasião, novembro de 1913, decidi abandonar meus negócios particulares para iniciar a minha carreira evangelística, anunciando boas novas de salvação e falando de minha experiência pessoal aos que ainda viviam mergulhados nas trevas do vício e da ignorância religiosa. Depois de expor esta minha resolução ao missionário Gunnar Weng, que nesse tempo estava trabalhando no estado do Pará, saí a trabalhar no interior do estado, confiando exclusivamente em Jesus, pois não me fora marcado nenhum ordenado ou outro meio de subsistência. Iniciei-me primeiramente no serviço de alcoportagem, espalhando centenas de Bíblias e Novos Testamentos, e ao mesmo tempo anunciando o Evangelho completo. Aleluia. Araújo, 2007. Já na cidade de Caratinga, foi visitada em 1937 pelo missionário August Wesson, na qual já existiam várias pessoas evangelizadas por um destacado soldado militar da cidade, de nome Antônio Teixeira. Nesta oportunidade, foi fundada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na região, dando posse ao primeiro pastor da Assembleia de Deus da região de Caratinga, o pastor José Gonçalves de Oliveira, Ferreira, 2004. Diz que os primeiros crentes da Assembleia de Deus de Caratinga que abraçaram as causas de Cristo figuram os seguintes irmãos: Laurindo, Antônio Laia, Neca Vieira, Irmã Carneira, Irmã Sadida e Horácio. Este último foi sacristão do Monsenhor Rocha. Nesta época, eram 350 crentes, membros e congregados, assíduos nos trabalhos da igreja em Caratinga, e havia pouco obreiro para auxiliar o pastor José Gonçalves. Na gestão do pastor José Gonçalves, foi construído o primeiro templo da Assembleia de Deus em Caratinga, situado à Rua Princesa Isabel, 52, sendo o lançamento da pedra fundamental dia 30 de janeiro de 1942 e inaugurado dia 18 de julho de 1944, com a presença do missionário August Wesson e esposa, J.P. Colenda, e esposa Aldo Peterson.